Ô, Tuco, você acha que uma conexão tem o poder de mudar uma vida? De mudar e principalmente potencializar vidas, né? Eu costumo falar muito do meu caso, né? Até porque uma conexão mudou a minha vida, né? Eu vinha de uma perspectiva baiano, no qual eu tinha privações, morando numa cidade muito pequena no interior da Bahia. Que cidade? Chama Araci, Bahia, fica perto de Feira de Santana. Eu até brinco nessa história quando eu falo lá, pessoal, quem conhece Araci? Ninguém levanta a mão, eu até, nossa, que estranho. Que estranho nada, né? Então, dentro desse contexto, o que eu fiz? Cheguei aqui em 94, dia da morte do Senna. Eu falo que o Senna morreu naquele momento, mas foi o momento que começou a minha vida. Eu comecei a trabalhar logo cedo, empacotador, Santa Luzia, e comecei a trabalhar numa fábrica. Nessa fábrica que eu conheci uma pessoa chamada Alessandro, que viu potencial, a gente se conectou. A minha sorte é que eu já sabia Excel, eu agradeço ao Deus do Excel por isso. E ele viu que eu tinha algo a mais, um destaque, e começou a me ajudar a potencializar aquilo que nem eu sabia que eu tinha. Então, ele falou, fiz faculdade por causa dele, tive 50% do pagamento ali da faculdade por causa dele, e a partir desse momento eu comecei a trabalhar e falar para todo mundo, estou fazendo logística, estou fazendo isso. Comecei a me posicionar como alguém, né, que estava preparado. Apareceu a oportunidade da empresa, eu entrei nessa área de logística, porque ele também era um dos gestores, então assim, uma pessoa que acreditou em mim, porque eu fiz o networking, depois eu fui fazer aquele networking. E como foi esse networking? Interno. Como foi esse momento do networking? Como foi? Dentro da própria empresa em si, eu sempre procurei me destacar e ser o melhor naquilo que eu faço. Né? Isso que é comum para qualquer um que quer crescer. Né? E a partir dali eu comecei a fazer os indicadores, porque assim, eu estava numa metalúrgica, eu via muita gente perder dedo, perder mão, por quê? Prensas, solda. Perfeito. E assim, eu não queria ficar ali muito tempo. E aí eu comecei a me destacar fazendo os indicadores, fazendo apontamento, sendo alguém que sempre falou bastante. Então isso me projetou para outras pessoas. E ele foi uma das pessoas que viu que eu tinha esse potencial. E nisso a gente começou a trabalhar junto. Sempre que aparecia uma demanda, eu estava ali à disposição. Sempre que eu via necessidade de uma ajuda, de estar no setor que ele gerenciava, né? Então eu me fazia presente para ser uma conexão que a gente fala hoje, né, que é uma conexão que gera valor. Não é alguém que é interesseiro, mas alguém que é interessado ali, que tem interesse nas coisas. E eu me posicionei sendo esse tipo de pessoa, alguém interessante. E a partir disso, eu comecei a fazer essa amizade, fazer essa conexão, relacionamento ganha-ganha, dá para receber, recebe e devolve, né? E a partir dali eu comecei a me destacar profissionalmente lá dentro, e ele me deu essas oportunidades, mas uma conexão que mudou a minha vida e me levou... Uma pessoa profissional pode mudar totalmente a vida da gente. Eu falo que em eventos, quando eu vou muito, que estou lá sentado, ó, essa pessoa que está aí do seu lado pode mudar a sua vida. Fala, pessoal, e hoje eu aqui, Alex Leite, que vou fazer o nosso livecast, afinal de contas, o Henrique está viajando, né? Passeando, né, pessoal? Então eu estou aqui e falaremos sobre o poder das conexões, o poder do relacionamento, e o meu convidado, que já abriu contando uma história incrível, Tuco, seja muito bem-vindo aqui ao nosso livecast. Prazer falar sobre esse tema tão importante e tão simbólico para muita gente, né? Você já contou ali o início da tua carreira aqui nessa história do poder do relacionamento, mas você resume agora em termos de trabalho. Depois desse todo relacionamento, network que teve, você se formou em o quê? E se especializou hoje em fazer o quê? Então, eu comecei a trabalhar assim, até um pouco antes dessa história, eu trabalhei de empacotador no Santa Luzia, ali na Alameda Lorena. Opa! Ganhei muita caixinha nesse momento lá, ali, bastante caixinha nessa época. Eu morava ali, cara. Exato. Na Padre João Manuel, Padre João Manuel, fiz muita entrega. Você deve ter visto aqueles menininhos com carrinho entregando as compras. E comprei bastante no Santa Luzia. Eu já fui um desses caras aí que fazia esse tipo de entrega, então eu comecei lá com 15, 16 anos, fiquei até os 18. Depois eu trabalhei como empacotador e caixa, ali no Pão de Açúcar, que tem na Padre João Manuel com Oscar Freire. Não, na Ministro Rocha Azevedo com Oscar Freire. Antes da Subidona. Já trabalhei ali também um tempo. Aí depois dessa que eu fui trabalhar em metalúrgica. E foi dessa metalúrgica, e nessa época que eu estava com empacotador, eu fiz Excel. Meu pai falou, filho, faz Excel. Ainda bem que eu ouvi meu pai, né? Fui fazer Excel. E foi o Excel em si também que me ajudou a me destacar. Que é aquilo que a gente às vezes não dá valor, né? A gente acha que uma habilidade não faz diferença. No meu caso, fez muito. Porque foi essa habilidade que me destacou, que me projetou para que aquela pessoa que eu me conectei visse
né, o potencial que eu tinha, mas claro que também dependia de mim. Não adianta ele ver um potencial e eu não souber entregar aquilo que eles gostariam. Lógico. Então, a partir dali eu fui me preparando, fiz faculdade de logística na Estácio, Uniradial Estácio, que era mais barata, né, na época, acho que até hoje ainda é um pouco mais barata ali para as pessoas que têm um poder aquisitivo menor. Eu fiz logística, comecei a trabalhar no PCP lá, fazendo programação de produção. Trabalhei 8 anos nessa empresa, então bastante tempo. Lá mesmo eu fiz pós-graduação em gestão industrial, na Vanzolini. Não terminei a gestão industrial, porque depois eu saí dessa empresa e fui para a área mais estratégica, trabalhar com S&OP, planejamento de demanda. Então eu percebi que eu estava indo para a parte estratégica, eu precisava fazer algo mais estratégico, entender um pouco do que acontece ali voltado para contabilidade, finanças, marketing e todas as outras áreas que eu não tinha. Então eu fiz MBA em gestão de empresas e negócios. Aí eu comecei a trabalhar no mercado também, colocando em prática, implementando a S&OP, planejamento estratégico, trabalhei em empresa transportadora. Então, não só a logística, mas o supply chain em geral começou a fazer parte da minha área de atuação, trabalhando em diversas empresas. Eu, graças a Deus, sempre tive muita facilidade de arrumar emprego, não à toa. Eu escrevi até um livro que está na Amazon. É isso? Que chama Como Arrumar Emprego em 90 Dias. Você acredita? Tá lá um tempão, eu nem olho. Mas assim, as coisas foram evoluindo, eu fui prosperando profissionalmente também. Aqueles sonhos que eu sempre tive lá atrás começou a acontecer a partir do momento que uma pessoa me potencializou. E eu comecei a ir atrás dos meus sonhos também, colocando em prática. E como foi a ideia de escrever um livro, né? Porque você, teoricamente, teve aquela reviravolta positiva, foi para uma área de logística e de lá escrever um livro de carreira, de encontrar emprego. São coisas que não são lineares, não, digamos assim. É porque, assim, em 2016, eu fiz uma cirurgia na coluna. Essa cirurgia de hérnia, que eu falo, tirou com a mão, faria de novo, lindo, eu tive uma fístula. Começou a vazar o líquido da espinha e eu tinha dor de cabeça aguda e ficava aumentando. Então eu tinha que ficar sempre deitado. Fiquei 3 meses nessa condição. Nesses 3 meses, o que eu vou fazer? Eu fiz 2 coisas. A primeira foi fazer meu site, guiacorporativo.com.br, e depois eu fiz esse livro. Foi 2 coisas que eu parei para fazer. E de tudo isso que surgiu todas as outras, porque a evolução do meu site foi o podcast, né? Porque como eu tinha muito conteúdo escrito, escrevendo o tempo todo, gestão de estoque, planejamento de demanda, como você fazer cálculo de frete, diversos outros temas associados a S&OP, que já era a minha vivência, chegou um momento que eu também andei um pouco mais para poder fazer o meu podcast. Mas o livro em si foi porque eu percebi naquele momento que eu tinha muita facilidade de arrumar emprego. Eu não ficava, às vezes, 2, 3 meses, quando eu saí de uma empresa para outra. Sempre, durante a minha carreira. Eu falei, o que eu faço de diferente? Aí eu comecei a escrever o que eu fazia de diferente. E o que você faz de diferente? Aí eu comecei Tudo bem que eu quero comprar seu livro. Pois Vamos dar um spoiler do livro. O que você faz de diferente? O livro, se eu não me engano, ele tem 12 capítulos. Cada capítulo eu abordo um tema. Eu falo desde currículo, como que você escreve currículo, carta de apresentação, né, os principais sites para você procurar emprego, principalmente online, né, que eu sou da época que a gente ia entregar currículo nas agências, na mão, né, e nessa época a gente já estava de forma online, né, como as principais perguntas que as pessoas fazem nas entrevistas, as principais respostas que você tem que trazer, como você se posicionar como expert, a parte de comunicação, a parte de vestimenta, como é que você chega dentro da empresa, que tipo de roupa, como é que você trata as outras pessoas, porque até no momento que você passa na portaria você já começa a ser julgado. Eu já vi empresa que fez teste com outras pessoas para ver como é que ele ia tratar as pessoas. Então, assim, eu comecei a trazer isso, que para mim era natural, e eu vi que eu estava fazendo certo e não sabia. Aí eu comecei a colocar isso no caderno, no papel, deu lá vários capítulos, ajudando ali as pessoas. Mas você acha que de tudo isso, essa sua facilidade de comunicação, que isso aparece mais, digamos assim, na entrevista, não deve ser um grande diferencial? É em tudo. Porque assim, um ponto importante, quando eu ia fazer a entrevista, eu pesquisava a empresa inteira. Então eu já tinha tudo que ela falava na ponta da língua. No livro eu falo isso. Tem gente que vai fazer uma entrevista e não sabe nem o que a empresa faz. Então eu comecei a trazer esses macetes que eu já fazia, então eu ia sempre muito bem preparado. Bem vestido, né, bonito, Então eu já chegava lá, se destacava, e se tivesse uma dinâmica. Antigamente era muito comum, hoje eu acho que nem tanto. Você ia fazer uma dinâmica em grupo, tem um capítulo lá falando de dinâmica em grupo, então eu trouxe tudo aquilo no livro e coloquei na Amazon. Era muito fácil de fazer, você tinha que gerar um PDF, colocar nas normas da BNT, deixar no formato certinho, faz o upload, o livro fica lá. De vez em quando cai R$5 na minha conta, assim, no mês, que alguém comprou. Tá lá, gera
uma autoridade que fica lá. Se eu quiser, eu imprimo, entendeu? Sim. Mas assim, eu fiz sozinho, do zero. Algo que eu fui, como eu sempre fiz muitas vezes. Quero fazer algo? Fui pesquisar, como que eu faço? E eu começo a fazer. Hoje em dia você tem muita facilidade para criar conteúdo, né? Tá tudo na internet, aí no YouTube, tem gente dando o passo a passo certinho de tudo que você faz. O podcast em si não foi diferente, né? Eu comecei meu site. Qual a evolução próxima disso? Se eu já tinha algo escrito, gerando conteúdo, criando autoridade. E até trazendo, meu site chama Guia Corporativo por um motivo. Assim como eu tive aquele guia lá atrás, que foi o cara que alavancou e potencializou a minha vida, Perfeito. Eu quis retribuir. Então, quando eu quis criar o site, eu falei, eu vou chamar esse site de quê? Guia corporativo, porque assim como eu tive um guia, eu quero ser um guia de outras pessoas que estão precisando desse empurrãozinho, principalmente se for alguém assim como eu, que vem de uma origem mais humilde, que é mais, né, não tem tantos sonhos tão altos para poder, Sim. E eu quero ser alguém que pode talvez ajudar a potencializar a vida também dessas pessoas. Então eu resolvi chamar Guia Corporativo. Então, como eu já tinha muito conteúdo, vou criar um podcast. Como eu vou chamar? Guia Cash, o podcast do Guia Corporativo. As pessoas às vezes nunca associam isso. Mas sempre foi nesse mesmo formato também. Eu criei um podcast, comecei no monólogo. Fala pessoal, Tuco, claro, sem essa desenvoltura. Fala pessoal, Tuco aqui falando para vocês hoje de um assunto muito importante, controle de estoque. Olha que coisa linda, né? Então eu comecei no monólogo, eu falando ali sobre determinado assunto, até que um dia eu fui fazer a cobertura de um evento e nesse evento eu entrevistei 13 palestrantes. Aí eu juntei tudo num único episódio. E foi muito bem, assim, o episódio. Bombou. Comparativamente pelo que você estava pelo que eu estava fazendo, bombou. Eu falei, agora eu estou preparado para fazer entrevista. Aí depois desse dia eu comecei a entrevistar. Aí um dos primeiros convidados, se eu não me engano, foi o Paulo Bertaglia, né? Foi o Mauro Friedrich da Arezzo, que eu tinha um bom relacionamento. Aí outras pessoas foram indicando outras, então a gente começa assim, não tem muito contato, mas um vai indicando o outro, Né? Um cara que eu sonhava em entrevistar, que é o César Meirelles, quando ele estava na Ball. Nossa, eu entrevistei ele 3 vezes no meu podcast. Então eu comecei a ter acessos a pessoas que eu nem imaginava. E fazia parte daquilo que eu aprendi, que eu estudava, que eu via na internet, via em eventos, né? E ali eu comecei a ter acesso a essas pessoas. E uma coisa foi levando a outra, comecei a entrevistar um monte de gente. Hoje, né, graças a Deus, eu tenho muitas empresas de PR que tem contato meu, que vai me dando oportunidade para falar, pode falar com esse executivo. Então, eu não preciso ser igual antes, que eu ficava buscando na internet ali quem que eu poderia falar, como que eu ia me aproximar. O network em si já é base do teu trabalho e já alimenta o teu próprio trabalho com os próprios canais que você tem. Agora, vamos falar um pouco de network especificamente, Tuco. É um tema que eu acho, na minha opinião, falando do que eu vejo no mercado, que não tem ninguém exagero, né? Eu tenho uma frase, Tuco, que eu falo todo dia quase na minha vida, que é tudo é percentual. Então eu diria que 99%, 101% que não, né? Esse não é 100%, 99% das pessoas vão falar, cara, network é importante. É um elemento que todo mundo fala, ser organizado, networking, responsável, né? São características e competências que a galera fala, cara, importante. Porém, na minha cabeça, eu gosto muito de falar de networking, porque eu acho ele muito importante, mas ele é muito vago, né? Ele é muito amplo. Você fala, network, o que é? O que é network? E até a palavra network, ela ficou virou um coach, assim. A palavra em si ficou um pouco com uma conotação ruim. É por isso que muitas vezes eu não falo, até a minha própria palestra eu falo o poder das superconexões. Perfeito. Apesar de ser o mesmo, não traz network na frase. Para poder não ter esse sentido negativo. Já tem esse sentido negativo de ser meio pejorativo. Exato, porque todo mundo fala de networking. Aí eu falo sobre superconexões. E eu utilizo essa palavra super, porque na palestra eu falo, é um superpoder que todos nós temos, mas que poucas pessoas sabem usar. Né? Então lá eu falo do AAA do networking. O que é o AAA? Isso. Vamos começar a definir. Então o que é uma superconexão? Superconexões, né? Eu trago até esse termo do superconector, associando esse superpoder que nós temos e que poucas pessoas usam, exatamente porque precisa ser como eu faço muita associação do super-herói e o vilão do network. Perfeito. O super-herói, ele é aquela pessoa que quer trabalhar em conjunto, que ela não visa o seu próprio interesse, mas sim colaboração, né? Ela quer fazer mais por você sem esperar nada em troca. Automaticamente, tudo aquilo que ela faz, em algum momento, volta para ela. Ela é uma pessoa ajudadora que gosta de servir. O vilão é o contrário.
né? Então é aquele tipo de pessoa que quer sugar o máximo possível. E tem muita gente assim que você vê. Sim. Né? E acontece. Mas eu trago esse superconector exatamente por ser alguém que usa esse poder da superconexão de forma recíproca, que a partir do momento que ele entrega, ele também recebe, e você forma um círculo em que as pessoas querem ajuda mútua. Esse é um ponto importante do superconector. Vamos pegar esse tema que para mim é sensacional. Vamos lá. Quando você fala desse vilão aqui, né? Que é aquele que suga. Eu vou simular aqui, né? Imagina que eu tivesse me conectado com você e eu falo o seguinte, cara, eu preciso falar com o Tuco, porque o Tuco conhece um cara que esse cara, vou dar um exemplo bem simples, esse cara eventualmente é um cara que pode comprar o meu produto. Então, eu vou falar com o Tuco, crio uma conexão com ele, automaticamente, quando eu conheci o Tuco, eu falo, você pode me apresentar João, você pode me apresentar Maria? Aí, beleza, você me apresenta Maria, eu vou lá, marco uma reunião para vender para Maria. Ou seja, de certa maneira, eu estou te sugando, eu só estou com interesse direto em me conectar com você, porque eu quero que você me apresente um cara, porque eu quero vender e ganhar dinheiro em cima. Esse você chamaria do vilão. Depende de qual que é a sua intenção. Minha intenção porque, é só assim, vender pra eu não tenho problema da relação começar por interesse. Por quê? Por exemplo, você é casado. A relação com a sua esposa não começou por interesse? Sim. Sim, então não tem problema. A melhor tem. relação que você tem, e eu no caso minha esposa, a melhor relação que eu tenho hoje começou por interesse. Perfeito. Mas o problema não é o interesse. É o meio que as coisas acontecem, porque tem muita gente que ele quer te sugar e tira você da vida dela e não quer saber. Tem muita gente, eu começo com você, pô, beleza, o Alex, você precisa disso? Preciso, pá. Quando eu preciso de alguma coisa, Alex, me ajuda com isso. É uma relação mútua, é isso que eu quero dizer. Então você tá querendo é aquele vai e volta. Não tem problema nessa superconexão eu me conectar com o Tuco com interesse em pegar um link com alguém que vai me ajudar e eu vou poder comprar. Porque às vezes... o que eu não posso fazer é que depois que você faz isso, o Tuco me ligou, puta, nem vou responder, já consigo o que eu queria mesmo. É esse tipo de relação que é a relação de vilão. Agora entendi. Né? Que é o cara que ele só vai sugar sempre, ele nunca pensa em dar nada em troca. Eu não preciso te dar nada em troca. Então, se eu apresento 3 pessoas para você que para você foi benéfico, a gente internamente já se sente na responsabilidade de retribuir. Caramba, o Tuco já me ajudou 3 vezes, eu não fiz nada por ele ainda, eu preciso dar um jeito de ajudar o Tuco nisso. Perfeito. É normal, por exemplo, você entra no elevador, reciprocidade. Bom dia, a pessoa não responde bom dia? Bom dia. Isso é reciprocidade, é automático. E em vários meios da vida, e no networking é a mesma coisa, na construção de relacionamentos. É a reciprocidade, é você fazer pelo outro, e em algum momento... a pessoa em si que vai se sentir na obrigação de retribuir. Então, é um meio que vai por bem e volta por bem. O que eu falo do vilão é que vai e sempre suga. Ele está sempre num caminho só que ele ganha, o outro não ganha nunca. É interessante, porque, por exemplo, eu uso essa técnica, digamos assim, de reciprocidade, não só da conexão, muito comercialmente falando. Então, por exemplo, na minha cabeça, claramente comercialmente, eu quero fazer uma reunião com alguém que pode ser uma reunião declaradamente comercial, mas eu sempre me preocupo, na hora de fazer uma reunião, falar, cara, precisa acabar essa reunião aqui, e a pessoa tem que falar, eu posso nem comprar esse produto com o Alex, mas, cara, essa reunião me trouxe uma coisa de um insight. Cara, eu aprendi uma coisa nova. Então, eu sempre me preparo para a reunião, né? Cara, fala, o que eu vou ensinar para esse cara na reunião? O que eu vou dar de presente para ele na reunião? No meu caso, que eu sou uma universidade, fica fácil, porque no fundo vai ser algum conteúdo de alguma informação, ou de algum benchmark, ou de algum estudo, ou de alguma técnica. Então eu sempre preparo e falo, nossa, cara, tem um cara... Ou muitas vezes eu apresento alguém, né? Eu chego na reunião, cara, nossa, estou com problemas. Você tem esse tipo de problema? Cara, eu tenho um parceiro meu que o cara faz exatamente, tem uma tecnologia que resolve esse problema. O que eu vou te indicar pro cara agora? Sim. Então, independente de eu vender, eu sempre em cada você automaticamente já ganhou o cara e quando ele precisar daquele produto, ele vai simplesmente falar com você. E o produto não precisa nem ser meu, porque é isso que eu tenho. Genuinamente, eu tenho uma intenção de ajuda, né, dentro da minha cabeça aqui, do meu sistema operacional, né, eu tenho uma intenção de ajuda que eu falo, cara, se eu der um presente para ele, em algum momento ele vai devolver esse presente para mim. Né? E aí fala, puto, o Alex tá me ligando. Mas sabe qual é a diferença? Quando a gente fala de conexão, essa palavra conexão profissional gera aquilo que a gente fala, né? Que a gente entra num contexto de algo emocional mesmo, da conexão emocional. Porque automaticamente ele vai se sentir grato a você,
E em algum momento ele vai querer retribuir. É isso aí. E isso nas conexões profissionais é a mesma coisa. Isso você consegue levar isso para a área comercial. Nessa reciprocidade, da pessoa lembrar de você, ficar na memória e gerar aquela conexão emocional. Da pessoa lembrar de você ali em algum momento quando ela precisar. E isso, eu que sou um apaixonado estudante, não profissional de neurociência, né? A neurociência explica, né? Uhum. Você, por exemplo, falando em tomada de decisão, a gente não consegue tirar o emocional da tomada de decisão. Isso é uma falácia completa, absoluta. Na verdade, a tomada de decisão ela sempre é emocional e racional ao mesmo tempo, em 90% dos casos, né? Mas é impossível se tomar uma decisão sem que a emoção esteja presente. E a emoção, e nós, seres humanos, nosso cérebro, nós somos seres relacionais, né? Então, como a gente tem esse ser relacional e somos motivados por prazer ou por medo, né? Com, por exemplo, a liberação de dopamina, que é um neurotransmissor, ele dispara na gente esse prazer de ganhar alguma coisa. E isso afeta a nossa emoção que tem. Então, isso que você está falando é neurociência, né? Você retribui, você faz uma vez, faz duas, automaticamente você fala, cara, eu preciso retribuir. Sim. Porque você é um ser relacional, porque vai disparar aquele poder de prazer, de poder ajudar, porque você vai estar... É muito natural isso, né? E aí que é interessante, Tuco, eu gosto de falar nisso, porque às vezes as pessoas falam o seguinte, cara, network legal, mas eu invisto muito tempo sem retorno. Será que vale realmente a pena eu investir? E esse investir, pensa que você é um executivo, né? Um executivo, uma executiva, e que você tem 40 horas semanais, né? Para dar um exemplo bem simples. Cara, será que vale a pena eu falar, cara, das 40 horas semanais, eu vou reservar 10 horas para network? O que seria? Cara, vou inventar aqui. Cara, eu vou marcar almoço, eu vou tomar café com as pessoas, vou marcar um call, cara, eu vou marcar um happy hour, eu vou marcar uma reunião, mas eu tenho que ter 10 horas semanais de network. Tem gente que acha isso muito válido. Tem gente que fala, nossa, nem a pau. Né? Se estiver aqui na reunião, beleza. Se o cara pingar e me chamar, beleza. Mas não vou ficar 10... Pô, isso aqui é improdutivo. Se eu trabalhar 40 horas, vai render mais. Qual é a sua opinião nesse exemplo meio drástico que eu dei aqui? Na minha palestra, eu falo sobre uma ferramenta que chama FAM, ser fã do network. Formar, ativar e manter. Então, eu explico como que você faz cada uma delas. Como é que você forma, né, o básico normal de você participar de eventos, né, de você estar sempre presente em workshops, estar aparecendo como expert em toda oportunidade que você tem, né, isso é maneiras de você utilizar a sua presença ali para poder formar. As próprias mídias sociais também são meios de formar, né, ali conexões. O ativar vem tomar um cafezinho, né, você agendar, fazer um almoço, né? E o manter é você identificar a oportunidade de negócio. Mas o ponto principal que eu falo sobre isso é que dentro do contexto de construção de relacionamento, se você tem uma lista muito grande, é você fazer as separações dessas listas escolhendo aqueles que você tem mais probabilidade de negócios, a cada 15 dias, pelo menos, você mandar uma mensagem. Uhum. Aqueles que você tem média oportunidade de negócio, a cada 30 dias. E aquele que você tem baixa, de 30 a 60 dias. Então, dentro de 60 dias, você tem que falar com todo mundo da sua rede. Uma mensagem, né? Mas não é para ser também aquela mensagem, oi, bom dia. Não. O cara postou lá que o filho dele, sei lá, ganhou a faixa de judô. A sua conversa vai ser como? Fala, meu amigo, tudo bem? Parabéns, tá? Eu vi que seu filho ganhou a faixa de judô, pô, que legal. É um outro tipo de conversa, o cara começa a falar do filho, você vai criando aquela conexão emocional que a gente fala. E você vê outros assuntos também, você utiliza esses assuntos para poder chegar nessas pessoas e mantendo a conexão. Eu vi isso, eu gostaria de agendar contigo, né, um almoço. Eu sempre falo, esses primeiros, que são os 15, a cada 15 dias você entra em contato, geralmente você chama para um almoço. Uhum. Aqueles que a cada 30 dias você chama para um contato, você pode chamar para um cafezinho, algo mais rápido. E dos 30 aos 60, você faz uma reunião online. Uma reunião online ou mensagem e tal. Então, você tem que aprender a fazer essas separações e priorizar, porque o networking é intencional. Essa é a palavra. Network é intencional. Não é algo que vai chegar para você se você não fizer nada. Então, requer intenção. Essa parte de intenção é isso que você precisa fazer. Formar, ativar e manter o network. E em se falando do AAA, que foi aquilo que eu falei que é para eventos principalmente, as pessoas vai para os eventos sem estar preparado. O primeiro A é a avaliação estratégica. É você identificar nos eventos quem é o palestrante que vai estar lá, ou as pessoas, como que eu vou me aproximar, que perguntas eu vou fazer
para que eu seja identificado como uma pessoa the most valuable. Eu até brinco com o startup MVP, né? The most valuable person, ao invés de... o MVP é nas ligas americanas, Só que né? Eu brinco para você basquete, se formar, MVP. exatamente ser aquela pessoa valiosa ali dentro daquela conversa e ser mais interessante do que interesseiro. Então você identifica a pessoa, como você vai se aproximar e que pergunta você faz. O segundo A, ação. Você ver meios de contato para falar com aquela pessoa. Hoje em dia não tem muito cartãozinho, mas as pessoas têm um tagzinho, né, que você lê, tem um código de barra. LinkedIn, você já entra ali, já faz contato. Você tem um meio, porque posteriormente você vai ter que fazer um follow-up. Só que esse follow-up funciona muito melhor se você já tem algum assunto que você conversou com ela e você anotou em algum lugar. Por isso que às vezes é importante também você ter um meio de anotação. Até porque no evento você fala com 10, às vezes 20, 30, 40, 50 pessoas. Não vai lembrar nunca. Não vai lembrar nunca. Nunca. Eu brigo com o pessoal do time. Falei, galera, anota. Aí parece que eu sou chato, sabe? Eu falo, anota. Mas tem que anotar, porque não tem como lembrar. É muita gente que você está se conectando. E olha um exemplo importante. Às vezes o cara fala ali para você, eu acabei de me mudar para a cidade tal. Você é daquela cidade, só que você não mora mais lá. Você manda uma mensagem para ele, fala, meu amigo, tudo bem? A gente conversou no evento, eu vi que você mudou para a cidade tal, eu sou dessa cidade, eu gostaria de te apresentar tal pessoa que vai te ajudar nisso, para você ter essas oportunidades aí na cidade. O cara vai te dar atenção na hora. Então assim, por quê? Porque você anotou. Porque se você não anota, esquece. É isso aí. E o último A que eu falo que é adaptação. Que é você às vezes estar no evento que você vai para fazer network, para construir relacionamento, você está conversando com alguém que você vê que não faz sentido dentro do nicho do que você quer atuar, você se adaptar, sair de fininho e conversar com outras pessoas. Por isso que eu brinco, sai de fininho, gente. Não é alguém que não vai agregar, vai para outros, vai conversar com outros. Então eu falo do AAA, é você estar preparado, esse contexto de avaliação estratégica, ter o contexto de ação, que é ter todas as ferramentas de contato e anotar, e por último, se adaptar a tudo que acontece, porque você precisa fazer follow-up. O follow-up requer informação, coleta de dados. É isso né? aí. O evento ele também é uma coleta de dados, por isso que é importante. Né? Então, é estratégico, é intencional o network, é isso que a gente precisa entender. Quando as pessoas falam, mas eu não sei chegar na pessoa, eu não sei isso, não sabe porque não se preparou. Por isso que eu falo, tem que ter intenção e estar preparado para estar lá. Mas você acha que essa parte de não saber chegar, eu vou usar uma palavra que ela responde em parte, outras não, timidez. Você acha que tem uma questão da pessoa ser tímida e não conseguir chegar, ou você acha que isso qualquer pessoa pode desenvolver, mesmo a mais tímida, por exemplo? Eu já vi muita gente que às vezes era tímida, eu falo, vem comigo aqui, junta com outro. E entra nas conversas com outra pessoa, porque, tal, não quer entrar sozinho. Raramente as pessoas vão para um evento que não encontra alguém que conhece ou está sempre sozinho o tempo todo. É muito raro isso. Né? Mas, claro, desde que você esteja preparado, só de olhar você sabe, aquele é o Alex, da Line University. Coisa simples. Fala, Alex, sou seu fã, cara, acompanho o seu trabalho na live, muitos meus parabéns. Posso entrar na conversa aí? Opa, Tuco, vem cá. Coisa simples que você vê ali de lado. Né? Eu já cheguei a conversar em grupos que o pessoal tá tomando café. Pessoal, onde vocês pegaram esse café? Eu queria pegar também. A gente começa coisas bobas. Que é uma técnica. Que você chega ali na pessoa, começa a conversar. Coragem. Coragem, Mas assim, eu acho que é importante, às vezes, se você não tem... Primeiro você precisa se preparar, saber as perguntas que você vai fazer, como se destacar. Se você está sozinho, não quer chegar sozinho, vai junto com alguém. Uma pessoa dá coragem a outra, você está sempre juntos. Né? Uma coisa que eu sempre falo, inclusive, tem muitas empresas que vão para o evento com 4, 5 pessoas do comercial. O que é que eles fazem? Senta todo mundo junto. Não, isso aí é a coisa que mais me irrita. E o primeiro, as pessoas até têm medo de chegar neles, porque tá todo mundo junto ali. Lógico. Já numa conversa básica, a pessoa não chega. E a segunda parte, eles vão falar depois que o evento não foi bom porque eles não se conectaram com ninguém, porque eles ficaram o tempo todo junto. Então eles têm que se separar, conhecer pessoas, eles vão se ver no hotel mesmo, né, se estiver no evento externo, e compartilha ali tudo que eles trouxeram. Mas conexões exigem técnicas. Né? Isso. Exige estar preparado. O AAA que eu falei é uma delas. Você entender como formar, ativar e manter, né? Dentro do formar, você tem vários meios, inclusive hoje, redes sociais, está muito ativo, você chegar nas pessoas. Está muito mais fácil hoje você chegar nas pessoas, né? Do que antigamente. Por isso que antigamente a gente só tinha um cartãozinho que você levava. Por isso que os compradores, eles tinham aqueles cartão, né?
álbum, pastas, aquele álbum, né? as pastinhas com um monte de contato, né? Isso aí valia ouro, né? O pessoal saía da empresa, já ia para outra e já ia com esses contatos aí, né? E agora tudo mudou, agora tá tudo muito mais fácil. Por isso que é importante você estar, primeiro, em todas as redes sociais, né? Instagram funciona, LinkedIn funciona. Eu não usava muito Instagram, comecei a usar há pouco tempo. E eu tô vendo agora também como funciona. Por quê? Se hoje eu faço cobertura de eventos, a grande maioria dos contatos eu faço pelo Instagram. Tu, como é que você vai estar nesse evento? Ué, eu mandei mensagem para eles, me responderam. Simples, mas tem pessoas que têm medo até de mandar uma mensagem online. Como é que vai fazer conexões desse jeito? Se a pessoa até uma mensagem online, ele acha que a pessoa não vai responder. Pô, eu já mandei mensagem para todo mundo. Eu mandei o pessoal do G4, você acha que eu já mandei mensagem? Já mandei. Um me respondeu, que é o CEO lá, eu esqueci o nome dele. O pessoal do Shark Tank, já mandei para todo mundo. Um respondeu. O não eu já tenho, mas assim, se você online você tem medo, como é que vai ser para você presencialmente? Mas tem que ser aquela mensagem intencional, profissional, se preparar, não é escrever qualquer coisa, né? Então requer algo intencional, mas com uma preparação estratégica. Porque o que você está falando, se eu pegar uma área de vendas, por exemplo, a gente tem duas tipologias de vendedores clássicas no mercado, duas palavras em inglês bem famosas, que é o farmer e o hunter, né? E quando a gente fala do farmer, é aquele cara que cuida das contas, é o fazendeiro, cuida das suas vaquinhas, ovelhinhas e tal. E o hunter é o caçador, né? E, na verdade, o hunter é o cara que abre novos negócios. E o farmer, tipicamente, é o cara que cuida de cliente que já existe dentro da carteira da empresa. Adivinha quem existe mais no mercado? Hunter ou farmer? Mas farmer de longe. De longe. É difícil você achar hunter. É difícil você achar vendedor hunter. Por isso que dentro da estratégia, você pega um Aaron Ross, por exemplo, que faz estratégia de máquina de vendas e tal, por isso que na própria estratégia ele separa uma equipe, por exemplo, de máquina de vendas de cold call 2.0, ele separa uma equipe só para novos negócios, com, por exemplo, um pré-vendas, e uma equipe que só atende, que é o closer, e outra equipe que é key account, que só cuida da conta. Por quê? Porque se você deixar a mesma pessoa nessa linha de raciocínio dele, tá? Se você deixar a mesma pessoa fazendo fechamento das oportunidades, abertura de oportunidade e cuidar da conta dos clientes, ela não vai fazer abertura, vai deixar isso para a última prioridade, ela vai fazer alguns fechamentos e vai cuidar muito da carteira que ela tem. Por isso que separa, porque a outra pessoa ficou, ou ela faz ou não tem nada, não está fazendo nada. Mas tudo isso para voltar no seguinte, essa que você está falando, que a pessoa não gosta nem de mandar mensagem online, é a maioria da população. É a maioria. E por que você acha que isso acontece? Se você tivesse que falar, puxa, por que a maioria é mais farmer do que hunter? Ou seja, a maioria tem vergonha, ou tem preguiça, ou tem medo. Qual que é a cara? Ou é somado todas essas três que eu dei e várias outras. Qual que é o motivo da galera ter essa trava, você acha? Sem falar que são pessimistas também. As pessoas já, às vezes, não enviam porque já acham que a resposta vai ser não. É isso. Né? E nem tentam. Né? No meu caso... fez o nosso curso de negociação. Nosso curso de negociação tem uma frase que você falou. O não eu já tenho. Né? Pois é. Eu tô em vários eventos atualmente porque... Às vezes a pessoa tem LinkedIn e tem Instagram. Eu mando mensagem nos dois. Às vezes um me responde pelo LinkedIn, o outro que eu não conheci me responde pelo Instagram. Mas assim, Tuco, não é o momento, a gente já tem uma equipe aqui que vai fazer esse tipo de trabalho, mas no próximo a gente pode talvez contar contigo. E vai. Por quê? Como meu negócio é networking, eu tenho a todo momento que estar fazendo network, construindo relacionamentos. Por isso que hoje eu tenho muitas conexões. Não só pelo podcast que eu já tenho, né, que eu já tenho 5 anos o GuiaCast, então já entrevistei muita gente dentro da minha área, que é a supply chain logística, por estar fazendo eventos, né, eu faço eventos para uma empresa que chama W6, que eles fazem eventos todo mês também, né, eventos corporativos especificamente, RH e alguns eventos. Então só ali eu conheço 20, 30 executivos de grandes empresas do Brasil que estão atuando como palestrante. Então às vezes é muito difícil a pessoa falar, você conhece alguém da empresa tal? Eu devo conhecer alguém, se não é da área de supply, é de RH, porque eu fiz no evento, ou é da área de finanças, ou é da área disso, ou é alguém que eu já entrevistei, e isso eu vou fazendo o tempo todo. E esse trabalho de cobertura de eventos facilitou ainda mais. Porque hoje eu me posiciono como, quando eu mando mensagem pessoal no Instagram? Fala, tudo bem? Além de palestrante, que eu me posiciono como palestrante, eu tenho atuado fazendo a cobertura de eventos de forma gratuita. Por quê? Meu objetivo é fazer o máximo de networking possível,
e construir ainda mais relacionamentos que está dentro da minha área de atuação. Tenho certeza que esse tipo de conteúdo de entrevistar palestrantes, participantes e patrocinadores pode ser muito benéfico para a sua rede. Então eu faço um copyzinho lá bem bacana, mas deixando claro, eu não cobro para fazer isso. Mas lá no evento que eu vou estar lá, dependendo da empresa, ela te dá um destaque, ela coloca um espacinho para você entrevista pessoas, você faz mais network ainda. Uma dessas pessoas que eu entrevisto, às vezes eu convido para gravar o podcast, é um contato que eu não tinha, que eu consegui ter. E algumas delas vê valor daquilo que você faz, fala, Tuco, estou precisando de um cara como você, que atua com network para fazer a facilitação aqui de novas receitas, novos negócios, novas prospecções e o novo dinheiro, né, que as empresas buscam muito hoje. E eu comecei a atuar dessa forma, eu comecei a identificar que o networking poderia ser remunerado e comecei a me posicionar como um superconector desde o ano passado. Perfeito. Agora perfeito. Agora voltando, quais vocês acham que são as características que as pessoas não têm, que têm medo de fazer esse network? Você deu essas boas, que é o que você tem. Sim. O que você acha que as pessoas não têm? Você acha que é medo, é vergonha, é chance de, puta, tô incomodando a pessoa, é procrastina, tem preguiça? O que você acha que é? Eu acho que talvez antes de você fazer esse trabalho de networking, é importante você ter também um posicionamento. Porque às vezes o jeito que as pessoas veem vocês pode mudar. Hoje, como eu te falei, eu comecei a fazer várias coisas, eu comecei a ter... A maneira que as pessoas me enxergam é diferente. Abre mais portas. Eu acho que as pessoas hoje, o que mais é tudo que você falou. Eu acho que cada um tem uma característica diferente. Uns mais, uns menos. O medo, certeza, o não eu já tenho. Ou o contrário, ele vai me responder como não. É isso. Não vou, né? Não se dá o trabalho de fazer isso, ou às vezes não passa nem pela cabeça dela que ela tem esse tipo de oportunidade. Por isso que é importante, às vezes, você ter algo que abra essa oportunidade. A pessoa, nossa, eu nunca pensei nisso que ele fez, né? De fazer isso, de fazer aquilo. Nossa, é isso. Então às vezes você vai abrindo a cabeça da pessoa também para novas possibilidades. Porque ela, por ela mesma, nunca pensou naquele tipo de iniciativa para poder começar o network. Então, às vezes, não é só o medo, não é só isso. É porque nunca nem passou pela cabeça essa oportunidade de fazer esse tipo de coisa que poderia gerar novas oportunidades. Lá eu sempre falo, quem está do teu lado aí pode ser seu potencial parceiro de negócio. Só que se você não fala, a pessoa nem imagina, né? Que aquela pessoa que está do lado dela pode ser alguém que ela pode vender seu produto, seu serviço. Então, você precisa falar. Né? Uma dinâmica que eu faço na palestra é exatamente isso. Eu peço para todo mundo se levantar e se apresentar um para o outro que está do lado. Bem rápido ali, 1 minuto. Cada um fala 30 segundos, para que senão não dá tempo. Lógico. Mas já é um meio para a pessoa já sair dali sabendo quem é que está do lado dela, o que é que ela faz. Mas isso precisa sempre, às vezes, de uma iniciativa para que a pessoa ela perceba que essas oportunidades existem. Então, o que você falou dessa iniciativa, você acha que é possível desenvolver essa competência das pessoas fazerem o network? Uma pessoa que hoje tem medo, não faz, é mais tímida, você consegue desenvolver isso nas pessoas. Fala, pô, essa pessoa vai entrar aqui, de repente vai sair. Cara, essa pessoa hoje faz networking, uma super conexão de maneira forte. Você acha que é possível isso? Inclusive, quando eu te falei lá do Fã, Formar, Ativar e Manter, eu entrego até uns modelos de mensagem que eu costumo utilizar. Né? Falando, para essa pessoa que você vai mandar mensagem a cada 15 dias, usa essas mensagens. Para essas pessoas a cada 30 dias, usa isso. Para você usar o primeiro Way aqui, como é que você faz? Pesquisa assim, é esse tipo de coisa que você pode pesquisar. Algumas perguntas, padrões que você pode utilizar para poder saber como chegar àquela pessoa e estar preparado. Né? Então, você tem os meios que você pode abrir a cabeça da pessoa para que ela comece a utilizar essas ferramentas no dia a dia dela. Perfeito. Quando eu falo, inclusive, do networking casual, é você utilizar a todo momento oportunidades para fazer negócios, mas, por exemplo, eu já vi gente que fechou negócios sentado do lado do cara do avião. Então, ele estava ali, o cara do lado do avião dele, eles começam a conversar, eles identificam ali uma sinergia em que o outro precisava de um contador, ele é contador. Mas tem muitos exemplos de uma pessoa que estava com o pneu furado do carro, alguém parou para ajudar, quando foi ver, eles fecharam o negócio também, porque a pessoa queria algo exatamente que ele tinha para oferecer. Mas foi algo casual, que ninguém esperava, mas a pessoa, por estar preparada para oferecer sempre ali o seu trabalho e usar o network para isso, fecha a oportunidade de negócio sempre. Por isso você tem que estar sempre com essa intencionalidade de fazer conexões. Perfeito, perfeito. Você acha que nessa intencionalidade, né? Quais seriam as dicas principais de ficar ligado que você tem, assim?
Eu acho engraçado é que hoje eu penso nisso o tempo todo, mas não foi sempre assim. Tá. Né? Por isso que eu acho que quanto mais imerso nesse meio você tá, hoje por quê? Hoje eu faço palestra sobre isso, então a todo momento eu tô... Você tá plugado. Mas nem sempre foi assim, então foi algo que eu fui também desenvolvendo, por isso que eu acho que é importante, quando você tem uma metodologia que as pessoas dá para seguir, até um livro, sei lá, escrito, que tenha tudo isso, algumas coisas, as pessoas começam a ver isso como algo, porque assim, se você parar para pensar hoje, tem eu acho que é o Sebrae, que ele fala que 90% das empresas elas são classificadas como pequenas e médias. E o Bank of America ele fala que dentre essas pequenas empresas, aquelas que investem em networking têm duas vezes mais chances de conseguir novos negócios do que as empresas que não investem. Mostrando que exatamente o poder das conexões. Startups hoje em dia, a grande maioria delas começa a crescer por causa das conexões. Faz conexão aqui, faz ali. Até para você apresentar os seus slides ali que está embaixo do braço aqui. O seu pitch deck que você vai através do networking. Então, é algo que funciona muito dentro dessa área de startup. Startup, por exemplo, quando você pega... vamos pegar os prédios, né, para ficar bem fácil de tangibilizar, né? Quando você pega os prédios, vou dar um exemplo de um famoso, você pega o Cubo do Itaú, por exemplo. Cara, ali é legal, mas no fundo ali, a grande graça do negócio ali, parte do percentual de sucesso ali é o networking do próprio prédio. Exato. De você estar num ecossistema ali inserido, que o parte do prédio você conhece alguém, na hora que você vê esse cara, sabe que esse cara ajuda dele, esse cara ajuda aqui, cara, já tem uma estrutura, já tem um cara que tá lá, o cara não, e cada um tá numa fase, né? E cada um numa fase. Se você tá numa fase abaixo, você já tem uns caras que tá acima, você já faz benchmark ali com eles, já entende como que você pode melhorar, já se coloca à disposição para ajudar, eles também te ajudam. Então, eles já entram lá com essa mentalidade de ajuda mútua. Porque, no fundo, você está entrando lá e você está entrando num ecossistema. Né? Você não está com um espaço físico da sua startup. Na verdade, você entra no ecossistema com os próprios players ali, as empresas do negócio. Você tem o próprio gestor do hub. Né? O gestor do hub tem um monte de contato para te apresentar. E as pessoas também esquecem, Tuco, nesse mundo de startup... não precisa ser de startup, né? Às vezes a gente pensa muito no aporte financeiro, né? O cara fala, eu preciso ter um aporte, seja de um fundo, de uma VC, de um venture capital, private equity, por aí vai. E às vezes a gente pensa muito e fala, nossa, eu preciso de um aporte de dinheiro. Muitas vezes, esse aporte do VC, ou de uma private equity, o ganho que você vai ter não é pelo dinheiro que ele está aportando. Não que isso não seja relevante. Mas o ganho é que na hora que ele começa a investir na tua empresa, ele fala, cara, 10 milhões, o que vocês vão fazer? O que a gente vai fazer junto? Cara, eu preciso não sei o que do marketing. Fala, calma aí. Vamos pegar esse cara, essa agência aqui vai encaixar com uma luva no nosso projeto. Aí ele passa o contato de uma agência que o cara já conhece que funcionou. Aí você fala, cara, eu tenho que fazer um negócio. Nossa, tem um cara aqui que vai fazer o negócio, que vai fazer o design do produto. E tem empresa que às vezes nem investe esse valor. Esse cara do Venture Capital, né, ele começa a indicar as pessoas certas para você falar. Lógico, o dinheiro, às vezes a pessoa até fala, nossa, que legal, o meu negócio cresceu pra caramba porque eu tive um aporte de 10 milhões. 10 milhões mais todo o networking que esse cara te trouxe, né? É por isso que tem muita empresa que fala que eles oferecem o smart money, né? Eles não colocam dinheiro mesmo, eles colocam toda a estrutura, toda a gestão, todo o networking. Se você não tinha computabilidade, agora vai ter jurídica, parte comercial. Se você tinha dificuldade para vender, eles têm uma equipe comercial agora, você vai poder cuidar só do core business, então vem muitas outras coisas ali envolvidas nesse ecossistema e funciona super bem porque a mentalidade em si de todos eles já são em busca desse crescimento conjunto, né? Isso funciona super bem. Agora, muita gente tem a seguinte dúvida. Bom, imagina que eu estou ouvindo aqui o nosso podcast, o Tuco, cara, me parece que network é um bom caminho, que essa super conexão vale a pena eu fazer algo diferente do que eu faço hoje, investir mais tempo do que eu invisto. E a pessoa pode ouvir a gente aqui e falar, cara, vou acreditar, mas eu tenho certeza que esse acreditar tem um tempo, né? Qual o tempo de retorno? E aí a grande pergunta é, tem métrica? Você mede isso de alguma maneira? Porque a galera quer ser o seguinte, bom, cara, legal, olha, eu estou fazendo aqui já faz 3 meses e não aconteceu nada, então eu vou parar de fazer. Eu acho que essa dúvida das pessoas acontece isso com a pessoa do ponto de vista, por exemplo, de saúde, né? Por exemplo, de um esporte, por exemplo, academia de musculação, né? Que é um clássico, né?
O cara fala, cara, vou começar a academia de musculação. Aí o cara começa a ir uma vez por semana, 2 vezes por semana. Cara, passa um mês e não vê mudança nenhuma, ele fala, eu emagreci? Não. Então eu vou parar, pô, eu tô me esforçando tanto para comer, não adiantou nada, eu tô comendo tudo regradinho, não emagreci na 300 gramas, dane-se, eu vou voltar a comer gostoso, porque isso não adiantou nada. Sim, sim. Cara, o networking tem esse estigma de, cara, quanto que dá retorno? Então a pergunta é, você tem métrica para isso? Você mede isso de alguma maneira? Então, o que eu acho? As pessoas que buscam essa parte de conexão e networking, assim como eu te falei, eu estou sempre ativo, então elas precisam também estar ativas, porque a sua rede vai mudar no decorrer do tempo. Aquelas pessoas que às vezes estavam ali no período de 15 dias, que era alguém que era um potencial cliente, alguém que era um potencial negócio, não é mais, virou médio, vai descer para cá. Então a frequência que você vai falar com ela exige um esforço. Mas ao mesmo tempo que exige um esforço você administrar a sua rede atual, você precisa também trazer pessoas novas. E de que forma você faz isso? Participando de eventos. Né? Hoje, por exemplo, eu participo de muitos grupos já de networking, que têm crescido muito. Né? Hoje eu estava numa reunião de um grupo de networking que chama Nexus. Né? Amanhã eu vou estar em uma reunião, vou lá para Ribeirão Preto no LEAD. Você conhece o LEAD? Sim. Né? Vai ter um evento, acho que em agosto, agora ou é setembro, do pessoal do Experience Club. É mais um grupo de networking. Tem o meu próprio grupo de networking com o Mauro, que chama GBG, Global Business Group Network. A gente fez um jantar até semana passada, deu 120 pessoas. Né? E todas essas reuniões que a gente faz e fomenta networking entre os membros. Por que o BNI hoje é tão grande? O BNI, que é bem conhecido nesse contexto de networking, é que eles sempre fomentam encontros, oportunidades de negócios, que os business aconteçam lá dentro, né? E a todo momento você vai recebendo oportunidades para poder fomentar isso. Então você começa com a ideia, começa com a intencionalidade, vai participando dessas oportunidades que vai surgindo e a todo momento vai surgir pessoas novas para você. O resultado vai depender de você, de que produto você tem, de como que você vai endereçar, de como você se posiciona ajudando as outras pessoas para que também isso venha para você. Por isso que é importante, a gente frisou bem antes, não é só tirar, é você também oferecer. Né? Dentro desse contexto, muitas vezes, você pode oferecer com o quê? Com expertise, né? Com a mentoria, você ajudar outras pessoas que estão talvez numa fase abaixo de você. Aparece um negócio para ela quer te colocar junto. Então, assim, não é só o negócio, tô tentando fazer negócio. Essa não é a intenção de só fazer negócio. É você também ajudar as outras pessoas que... Até eu costumo falar muito aquele texto bíblico que fala, né? Persistir em fazer o bem, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Uma coisa assim, eu não me recordo plenamente. Mas quanto mais você faz pelos outros, mais isso retorna. Quer seja pessoal, mas principalmente profissional. Agora, a métrica... É difícil. É difícil. É difícil, né? É difícil. Mas você tem que se manter ativo. Participando, participativo. Porque se eu pensar exclusivamente, né, em área comercial, é até mais fácil. Eu posso atribuir uma conexão do lead, fechamento do negócio. Eu ponho no funil ali, calculo meu hit rate e eu consigo, né? Agora, quando a gente está falando de uma super conexão mais ampla, que não envolve só uma relação comercial, é mais complexo de medir. Eu até brinco que o network ele vai ser, em algum momento, um dia, vai ter uma área na empresa só para trabalhar essa. Assim como a gente tem o customer, que é depois que o cara compra, você tem uma área que vai ajudar nesse processo de trazer cliente, o network vai fazer parte de estratégias, né, para o Hunter, para o Farmer, para o BDR, para o SDR, todos os outros ali que estão tentando trazer cliente, para você fomentar, né, para você trazer mais clientes para a empresa. Boa. Já pensou você ter uma área de network dentro da empresa? Com esse nome eu nunca vi. Não, com esse nome não. Mas hoje, se você pega nessa área comercial, você fala, tem uma área de pré-vendas, né? Tem uma área de novos negócios. Esse cara de novos negócios, ele vai fazer networking como elemento central ali. E você tomar iniciativas estratégicas. Isso. Né? Até porque hoje, muitas vezes, quando alguém me procura, que você tem um contato de alguém de uma empresa? Eu falo, essa eu não tenho. Mas eu chamo ele para gravar o meu podcast e eu posso gravar o podcast na tua empresa. Eu faço a conexão de vocês dois, mas de uma forma indireta. Eu oferecendo algo que ele quer, ter a visibilidade, ser entrevistado, só que a gente vai gravar nas dependências da sua empresa. Automaticamente ele vai saber o que você faz e vocês fazem uma conexão ali de conhecimento ali, cada um conhece o outro. Isso funciona super bem também. Eu já fiz isso algumas vezes. Né? É intencional? Eu convido o cara, vou apresentar os dois, vou dar visibilidade para ele, porque eu estou dando, faz amizade, ajuda o cara, posta nas redes sociais, está dando a visibilidade para ele, e ele vai conhecer ali a empresa ali. Se for do interesse dele, eles podem fechar o negócio. Se não, lindo.
Mas assim, existem também algumas vezes que você faz algumas coisas de forma intencional, estratégica, né? Mas sempre nessa que eu te falei, desse vai e volta, sendo recíproco. Eu não vou só, eu tô fazendo algo por ele, automaticamente pode vir alguma coisa junto ou não, né? Ele faz por mim e assim por diante. Mas o legal desse exemplo que você está dando é que não existe o podcast, que já é uma troca legal, uma troca bacana, vai por lá. Então, por mais que você fale, puxa, é intencional, o podcast em si já tem o seu objetivo, sendo lógico. Né? Eu falo que o podcast ele é um meio, né, de fazer, eu estar sempre trazendo outras pessoas para o network, os eventos também, as palestras também, né, e eu estar nessas empresas que fomentam o network, nesses grupos de network também. Então, você começa a pensar sobre isso o tempo todo. E automaticamente as coisas começam a acontecer. Perfeito. Se você está num grupo de network, você tem a oportunidade de fazer uma palestra falando do seu produto, imagina. Se você não estava pensando nisso, não vai acontecer. Não vai acontecer. Muito bom, Tuco, muito bom. Tuco, a gente está caminhando aqui para as perguntas finais, certo? São perguntas que a gente faz para todos os nossos convidados. As perguntas são iguais, certo? Então vamos lá. Bora. Pinga fogo aqui. A pergunta número 1 é: me fala uma frase de impacto. Pode ser sua ou pode ser de alguém que você lê ou gosta muito. Uma frase de impacto que o Tuco gosta. Eita, nós. Vocês deviam ter me passado essa pergunta antes. Aí perde a antes. graça, né, pô? Não pode se brincar, perde a graça. Tem que ser assim, pá. Ai. Deixa eu ver, uma frase de impacto. Eu não sei se pode ser a reciprocidade dar resultados, uma coisa nesse sentido. Pode, é o que você acredita. Né? Porque como eu falo muito disso, as pessoas perguntam assim, desse contexto de network, eu falo, seja recíproco e seja intencional. Essas são as duas coisas que eu sempre falo. Então, a reciprocidade dar resultados e ser intencional é que vai trazer, né, fazer com que esses resultados aconteçam. Acho que eu me saí bem. Saiu bem, sabe? Segunda pergunta. Algum conselho que você recebeu de alguém que para você foi muito importante? Conselho? Não deixe que seus sonhos sejam apenas sonhos. Quem te deu esse conselho? Lá atrás, quando eu já estava na Bahia, né? Eu sempre tinha... Eu até brinco, eu comento muito, que eu não era o pai do Cris, mas da Bahia eu tinha 3 empregos. Né? Eu já fui engraxate, eu trabalhava de engraxate, eu vendia picolé e eu trabalhava de guarda-mirim. Isso saiu muito, né? Algumas cidades bem bonitas do interior, eles têm esse tipo de atividade. Né? E por que eu comecei a ter esses 3 empregos? Porque eu queria ser o agente transformador da minha família. Né? E uma frase que eu ouvi lá, exatamente para isso, por ter esse objetivo de querer fazer mais por eles, essa frase, não foi ninguém que me falou, na verdade eu li em algum lugar, mas eu não lembro. Não deixe que seus sonhos sejam apenas sonhos. E aquilo ficou na minha cabeça. Né? E foi pensando nisso que eu comecei a fazer todas as outras coisas. Como ter a certeza de que meus sonhos não serão apenas sonhos? Vou trabalhar. Aí eu comecei a trabalhar. Quando eu cheguei em São Paulo, a mesma coisa. Fui trabalhar no Santa Luzia, fui fazer várias outras coisas, fui estudar. Então, a minha vida sempre se pautou em ser esse agente transformador e fazer o melhor pela minha família. E para fazer isso, eu precisaria ser uma referência. E o trabalhar e ter a certeza de que meus sonhos não são apenas sonhos, vinha através de tudo isso que eu ia fazer. Muito bom. Essa pergunta, talvez, pelo nosso episódio aqui, eu já imagine parte da resposta. Mas a pergunta é a seguinte: me fala uma competência, é muito fácil, uma competência que todos devem dominar. Putz, eu acho que é a comunicação. É isso, não tem network, jeito. comunicação, foi sobre isso. Né? Acho que a comunicação é tudo hoje, principalmente... Todo mundo deve dominar. Não, e hoje em dia, principalmente que eu acho que gerar conteúdo para as redes sociais tem feito a diferença, né? Entre aqueles que fazem e aqueles que não fazem, e a comunicação é isso. Você está sempre gerando conteúdo, se posicionando como alguém que é expert, se tornando aquilo que a gente falou lá dos eventos de MVP, a pessoa mais valiosa, the most valuable person, é você aparecer, se posicionar para que as pessoas vejam credibilidade naquilo que você faz e você se torne uma referência. Né? Essa parte minha de ter facilidade de comunicação me ajudou muito. Quando eu falo, muitas vezes, quando eu falei do livro, né? Como arrumar emprego em 90 dias, essa parte de comunicação também me ajudou muito. Porque eu sabia me vender muito bem, né? Então, foi isso que eu desenvolvi desde sempre. Eu acho que eu tive essa facilidade. Eu acho que comunicação... E essa competência aparece bastante aqui nos nossos convidados. A gente fala muito. Penúltima pergunta. Penúltima pergunta é: o que durante muito tempo você acreditou muito que era... Né? Você falou, pô, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui.
e você depois falou, nossa, eu estava errado, mudei de opinião. O que você acreditou numa coisa e hoje você mudou de opinião? Eu quando era muito jovem, eu sempre fui muito nervoso, muito problemático, assim, quando era muito novo. Então, eu acreditava que eu ia ser alguém assim sempre, eu sempre fui problemático. Mas eu percebo que depois que eu tive filho, 2 meninos, me deixa meio louco, mas né, eu aprendi internamente a ser alguém mais centrado, assim. Eu sempre acreditei que eu ia ser alguém por causa desses problemas, e depois eu descobri por quê. Eu descobri agora, porque eu acho que todo mundo tem TDAH ultimamente. Aumentou a divulgação. Aí eu diagnostiquei meu filho agora mais velho com TDAH, mas feito o exame e tudo lá, todos aqueles testes, ele recebeu como é que chama aquele... O laudo de TDAH. E eles falam que é hereditário, minha esposa não tem. Eu falei, então é isso. Eu acho que por eu ter TDAH sem ser diagnosticado, eu sempre tive alguns problemas de infância, assim. Eu era muito nervoso. Eu já perdi emprego pelo nervosismo, só pra você ter ideia, quando era mais jovem. Né, eu era muito rancoroso, esse tipo de coisa. Eu achei que eu ia ser assim pro resto da vida. Assim pro resto da vida. Mas depois que veio os filhos, eu comecei a tomar um remedinho mágico, né, que funciona super bem, me deixou mais centrado, a comunicação melhorou, porque isso me prejudicava também nos trabalhos. Eu era meio explosivo para tudo, e hoje não. Hoje eu consigo ser alguém mais centrado, mais pausado, saber demonstrar ali minhas qualidades. Eu não sabia antigamente, eu tinha muita dificuldade, inclusive, de fazer amizades. Por mais que eu sempre fosse um cara expansivo. Eu era meio que... Lá fora eu era uma pessoa, dentro de casa eu era outra. Era alguém mais explosivo, que brigava e tal. E as coisas foram melhorando e eu, graças a Deus, percebo legal, né? Que mudou bastante e hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. Boa. E a última, que não necessariamente é mais fácil, mas alguma música que você indicaria aqui para nós, para tocar na nossa playlist, que é uma música especial, e por que você indicaria essa música para nós? Nossa! Parece fácil essa pergunta, né? Para você escolher uma. Só vale uma eu lembro que quando eu estava no Santa Luzia, o menino que eu conheci lá, ele me apresentou os Racionais, eu gostava muito. Teve uma época dos Racionais. Aí eu tive a época do Charlie Brown, eu tive a época do Planet Hemp, que eu sempre gostei bastante. Hoje eu gosto mais de música eletrônica, não sei porquê, principalmente ouvindo dentro de carro. Mas se eu tiver que escolher uma, Planet Hemp, eu acho que eu ia escolher... Não, deixa eu pensar, Charlie Brown. Eu esqueci o nome dessa música. O couro vai comer. O couro vai comer. Essa daí, do Charlie Brown Jr. Pode colocar essa música. Ei, tu não sabe o que aconteceu? Os caras do Charlie Brown. Deixa eu ver aqui, já vou. Aí por quê? Porque ela tem um ânimo, que eu acho que eu sou bem animado assim também. Eu acho que vai ajudar bastante a gente dar um up nesse finalzinho de podcast. A gente tá usando essa música aí. Essa música é sensacional. E logicamente só vou tocar segundos antes que o pessoal corte a gente aqui lateralmente, certo? Isso, e é muito legal essa música. A música é muito animada, é uma música que sempre dá um ânimo. Às vezes que eu preciso me animar, eu meto ela no carro lá e ó. E no seu caso dá para fechar com um trocadilho e falar, o network vai comer. Não é? Não é? Super conexão. Super conexão, exatamente. É isso aí, Tuco, muito obrigado. Não é qualquer conexão, é uma super conexão, recíproca, intencional e que exige um pouquinho de esforço. Muito bom. Muito obrigado pelo nosso bate-papo, muito obrigado pela entrevista. E, pessoal, se você curtiu, faça o quê? Conexões. Conecte este podcast, esse EP aqui, com várias pessoas. Compartilhe, porque estaremos em todos os players. E você pode fazer muitas conexões, porque a reciprocidade traz resultados. Exatamente. Um abraço e até o próximo Livecast.